muito bem-vindo ao nosso Armarinho da Arte. Como sempre, temos um programa de artesanato especialmente feito para você e hoje, particularmente, para aqueles que gostam de costura. Temos muita gente que escreve. Quando eu vou postando uma fotinho, hoje tem armarinho, tem muita gente que escreve assim, tomara seja costura. Então, por isso a gente atendeu o teu pedido. Procuramos alguma coisa que seja fácil, que seja gostosa. Nessa época mais de inverno, você sabe que chega o horário da tarde, às vezes tomamos um chazinho, alguma coisinha quente, pelo menos para aquecer um pouquinho o corpo. Então, hoje trago uma proposta para você ter ali na hora do chá, uma coisa bem bonita, para você poder vestir a sua mesa. Aqui do meu lado, eu tenho uma xícara que foi feita em pano, logicamente, para colocar uma colherzinha que você vai usar para a hora do chá e também uma dessas espátulas que você usa geralmente para passar uma geleia, para passar uma manteiga, né, na torrada, no pão, enfim, uma coisa diferente que você, se tiver uma casa de chá ou se você quer tomar um chá na sua casa, você pode fazer então também ali agora a partir desse momento. A gente vai, claro, dar as boas-vindas aos nossos amigos, tem muita gente que acompanha o programa pela internet. Lembre-se que o nosso programa é segunda e quarta-feira, às 3 horas da tarde. Reprisa na terça e na quinta, às 10 horas da manhã, mas se você mesmo assim perdeu o programa, pode assistir na novotempo.com/armarinho da arte. E nas redes sociais você pode se encontrar ali com a gente, mandar um recadinho, um abraço, um parabéns para alguém que está de aniversário. Aproveita então, entra no Facebook e também no Instagram, @armarinho da arte. E agora a gente confere a lista de materiais e começamos já a nossa costura de hoje. Para fazer o porta-colher para a hora do chá, você precisa de 2 retalhos de tecido de 17 por 21 centímetros, 2 retalhos de tecido de 17 por 15, um retalho de tecido de 10 por 15 centímetros, entretela, R2, ferro de passar, máquina de costura, linha, um lápis ou caneta, tesoura e alfinetes. Bom, sempre que a gente tem um trabalhinho assim, para que ele seja mais bem feito, para que seja mais arrumadinho, né, que o acabamento fique melhor, usamos um molde, tá? Porque se eu fosse já riscar direto no pano, assim, sem ter muita noção, não sempre vai ficar do meu agrado, ou se eu quisesse fazer mais de um desses trabalhos, não sempre também vai ficar igual, a gente corre esse risco. Então, eu prefiro sempre fazer um molde, até para ter mais ou menos uma proporção, conseguir enxergar esse trabalho que a gente vai colocar no tecido. Então, eu sempre começo com lápis, tá? Vou riscando mais ou menos no tamanho que eu quero trabalhar. Eu fiz aqui um risco do que seria a parte da xícara, tá? Eu pensei em colocar um coração ou colocar também a linha e a marca do chá, né? Mas aí são ideias, até deixei para poder passar para vocês. Não sempre a gente vai deixar e tal, mas aí como o tecido era tão delicado, tão bonitinho, era tirar um pouco a graça se eu colocasse outra coisa, então deixei desse mesmo jeito. Essa partezinha daqui seria a parte onde está o líquido, né? E onde eu vou colocar então depois a espátula e a colher. E por último, tenho essa outra parte, que seria a assa da colher, da xícara, tá? Bom, vou mostrar então o passo a passo do que a gente precisa agora fazer. O primeiro é recortar 2 retalhinhos de tecido e um de R2. Eu vou falar agora para vocês o tamanho. Seria 17 por 21 centímetros, tá? Então, tenho essas 2 partes. Tenho aqui também o outro pedaço que eu já passei no R2, tá bom? E precisaria de um retalhinho para poder fazer a partezinha do líquido. Então, deixa eu pegar aqui. Eu trouxe alguns outros retalhos já cortados. E às vezes por medo que falte, que não dê tempo e tal, a gente acaba
cortando vários retalhos, depois acabo me perdendo. Olha lá, vamos então desses tirar o outro pedaço. Deixa eu ver aqui, dos retalhinhos que sobraram, eu tenho, esse aqui pode ser, poderia ser esse aqui ou esse outro aqui, ó. Vamos cortar desse aqui, tá bom? Bom, para poder fazer então essa curva aqui, né? E deixar essa partezinha onde depois eu vou colocar a espátula, o que que eu faço? Você vai pegar desse jeito aqui, tá bom? E eu tinha feito um molde, lembra? Então, esse molde, que seria a parte do bolso, eu vou colocar com uma canetinha ou um lápis. Você vai passar para marcar essa curva, tá bom? Levo então na máquina de costura, eu já tenho alguns alfinetes aqui só para garantir, né, que ele não saia do lugar. Vou levar na máquina de costura, com linha branca mesmo. Deixa eu ver se tem uma tesourinha, tem aqui. E vou então fazer essa curvinha aqui. Certinho. Já fizemos então essa curva, o tesouro aqui. Sempre que a gente tem uma costurinha assim que faça uma leve curva, eu sempre falo para vocês, mas vou lembrar porque às vezes a gente acaba esquecendo. Ou você assiste o programa pela primeira vez também, não sabia. A gente faz esses pequenos, essa franjinha aqui, esses cortezinhos, para que ele possa depois pegar o formato da curva, tá? Sempre que eu faço uma curva ou que faço um círculo, enfim, a gente faz esses recortezinhos ali. Agora, eu vou colocar um alfinete, você pode passar no ferro de passar, até. E eu vou fazer uma outra costurinha aqui, só para dar um acabamento, deixar mais bonitinho e até deixar que ele fique mais preso o tecidinho. Vou fazer uma costura bem de leve, tá? Bem ali na beiradinha mesmo. Então, pego aqui, vou abaixar. Costurinha reta. E ali, pronto, já fiz. Bom, temos algumas outras coisas para fazer. Por exemplo, eu já tenho essa parte aqui, tá? Esse aqui, quer ver? Ficou um pouquinho mais comprido. Vamos pegar esse aqui. E essa outra parte seria a parte da xícara, tá? Então, o que que eu vou fazer para que ele ganhe o formato em si da xícara? Eu vou colocar ele aqui, essa parte que eu acabei de fazer, tá bom? Vou fechar com uma outra parte. Do outro lado eu já tenho o tecido com R2 que eu já colei, tá bom? E depois eu preciso fazer essa outra partezinha que seria a alça da nossa xícara. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, tá? Mas não quer dizer que também é difícil de fazer. Eu falo que é um pouquinho mais chatinha porque como ela tá nessa curva aqui, eu preciso virar, então depois dá um pouquinho mais de trabalho para virar, enfim, tá? Mas não é nada do outro mundo. Então, eu vou pegar o retalho menor que eu cortei do tecido e vou fazer o seguinte. Eu prendo aqui com alguns alfinetes. E eu vou passar com canetinha a parte mais fina. Tá? Para saber onde que eu vou costurar.
se o tecido fosse um tecidinho claro, que nem esse que eu estou trabalhando, pode passar com lápis também, tá? O molde. Eu estou passando com canetinha para você poder acompanhar ali de casa. Ok. Feita essa parte, gente, eu vou colocar 2 alfinetes, não preciso de mais. E vou passar então aqui toda essa costura. Depois até a gente recorta e faz a franjinha para não perder a curva, tá? Então vá lá, vou costurar em um dos lados que eu passei canetinha e depois no outro. Começo sempre com uma costura para trás para reforçar. E aqui vai devagarinho, tá? A costurinha eu vou passando em cima da caneta. E aqui eu já reforço a costura aqui também, tá? Quando finalizo e quando começo. Agora teria a outra parte, né? A partezinha interna da alcinha. Então, aos pouquinhos você vai virando, tá? Porque para poder continuar a curva, eu vou tirar esse alfinete. Aqui vou virando mais um pouquinho. E aqui já finalizei, tá? A gente vai fazer agora uma breve pausa, mas já convido você para que fique ali tudo ali do lado da tela, porque já volto com mais armarinho da arte e a gente finaliza esse estojinho para colher e para espátula de manteiga também, para sua hora do chá. Não vai embora, já voltamos com mais armarinho.